Geralmente, políticos no cargo executivo brasileiros são contra corte de imposto, são contra corte de gasto. Era natural que tivesse essa resistência, mas eu estou vendo uma reação da população muito grande que acho que pode fazer com que a gente aprove essa PEC. Bom, deputado, tem um projeto da sua autoria que prevê alterações no IPVA, que é Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, que limita o teto de 1%. O que diz esse projeto especificamente e qual que é a sua expectativa? Esse projeto ele limita, né, o IPVA a 1% do valor venal do veículo, faz com que o cálculo do IPVA seja sobre o peso do carro, na mesma lógica de países desenvolvidos, de que em se tratando de imposto sobre veículos, a principal destinação desse imposto, não única, mas a principal, deve ser a manutenção de rodovias, de ruas, né? As condições para que você possa dirigir decentemente, que no Brasil são um desastre. Você paga o IPVA caro e você não tem a contrapartida. Muitas vezes você paga o IPVA caro, a estrada é um lixo e você ainda paga pedágio, né? Então, esse projeto limita a 1%, né? Faz com que o cálculo seja sobre o peso, obviamente mantendo a diferenciação que existe hoje por modalidade, né? Porque se a gente fosse considerar, se a gente não fosse diferenciar a modalidade, como todo país faz e a gente faz, a gente estaria tributando mais o transporte coletivo, por exemplo, o ônibus, porque o ônibus é mais pesado. A gente vai manter. A diferença é transporte de carga, é uma modalidade. Transporte público é outra modalidade. Van escolar é outra modalidade. É um veículo particular, é outra modalidade. Então, o cálculo sobre o peso também tem a diferenciação de modalidade, mas com a alíquota máxima de 1%, e já está muito popular um site que minha equipe fez, que é o novoipva.com.br, que a pessoa consegue colocar o valor do carro dela, o estado em que ela mora e descobrir o quanto ela pagaria, o máximo que ela pagaria de IPVA se minha PEC fosse aprovada. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que é uma receita importante para os estados. E em vez da gente, geralmente quando você cria um benefício para a população, no governo federal, o governo federal cria um novo imposto para financiar ou aumenta imposto. O que eu estou fazendo é o contrário, cortar gasto. A gente limita os gastos que o executivo tem com publicidade para compensar a perda de arrecadação do IPVA. A gente limita os gastos com o Congresso Nacional e com os parlamentos estaduais, que também o nosso gasto é excessivo, é incompatível com os países desenvolvidos, para fazer essa compensação. E a gente pode ter outras compensações que eu sugeri até, que a gente pode discutir na comissão especial, fim de super salário da 15 bilhões, corte de emendas parlamentares. Compensação não falta. Os governadores se manifestaram contrariamente, né? O conselho dos secretários de Fazenda estaduais lançaram uma nota, né? Dizendo que são contra o projeto. Geralmente, políticos no cargo executivo brasileiros são contra corte de imposto, são contra corte de gasto. Era natural que tivesse essa resistência, mas eu estou vendo uma reação da população muito grande que acho que pode fazer com que a gente aprove essa PEC. Não à toa, a pressão popular foi tão grande que eu consegui 220 assinaturas em menos de um mês. Para fazer um paralelo, na PEC contra super salários eu demorei 2 anos para coletar 180. Nessa, menos de um mês, 220. Tamanha pressão popular. O presidente Hugo Mota despachou em uma semana, né? Já está na CCJ, o presidente da CCJ já designou o relator já apresentou o pedido de audiência, já disse que vai ter uma única audiência pública e depois vai apresentar o parecer vai ser pela aprovação e o presidente da CCJ já tem um compromisso de pautar. Então, a pressão é tão grande que o processo legislativo está caminhando bem rápido. Deputado, de forma prática, como que é feito esse cálculo pelo peso do veículo para a nossa audiência poder entender o que se passa nesse projeto? Não, o cálculo vai ser operacionalizado pelos estados, né? A gente não vai ditar para os estados como é que esse cálculo vai ser feito, cada estado vai poder fazer o cálculo da maneira que bem entender. A limitação que a PEC apresenta é 1% do valor venal do veículo. Dentro de 0 a 1%, o governo faz o cálculo, o governo estadual faz o cálculo do peso do veículo da maneira como regulamentar em lei estadual. Por falar em governo estadual, o senhor é cotado aí pela missão para disputar a eleição ao Palácio dos Bandeirantes, fazendo uma frente ao pro Tarcísio de Freitas, que é o atual governador pré-candidato à reeleição, e agora a Fernanda Haddad, ministro ou ex-ministro da Fazenda, pelo campo da esquerda. Onde o senhor se encaixa neste cenário e se realmente essa é a sua pretensão de disputar mesmo o governo paulista?
Olha, primeiro dizer que seria uma grande honra, né? Um grande fardo, uma grande honra ser governador do estado de São Paulo, né? É o estado em que eu nasci, é o estado em que eu fui criado, é o estado pelo qual eu luto. Sou um deputado federal que, diferente da maioria dos deputados, não sou regionalista, né? Eu não luto só pela minha cidade ou pela minha região, nem pelo meu próprio estado, eu luto pelo país todo. As minhas propostas são federais, as minhas pautas são federais, afetam o país todo, mas naturalmente eu tenho um carinho muito maior por São Paulo e eu acho que a gente tem um potencial de transformar, apesar de São Paulo já ser o estado mais rico do país, ainda é um estado pobre comparado com países desenvolvidos. Então eu acho que a gente tem um potencial muito grande de desenvolver o nosso estado. Acho que a nossa polícia militar está insatisfeita com o governo Tarcísio, com razão, né? Porque o governo Tarcísio prometeu um reajuste que não deu e, ao mesmo tempo, prometeu uma liberdade de atuação e uma proteção para a polícia militar que não está sendo dado pelo governo do estado. Então, se eu fosse governador, sem dúvida nenhuma, a tropa, primeiro, teria um salário digno do estado de São Paulo, do estado mais rico da federação, e teria liberdade para fazer operações de limpa em relação ao crime organizado, né? Aquelas operações que a gente viu, a operação icônica que a gente viu no Rio de Janeiro, a Polícia Militar de São Paulo quer fazer. Não faz por causa da covardia do governador, que não quer bancar essas operações por medo de apanhar de ONG, por medo de apanhar de partido de esquerda, por medo de apanhar de imprensa. Eu não tenho esse medo. Eu apanho o que for, a gente pode fazer uma operação daquelas por dia até exterminar o crime organizado no estado de São Paulo. Dito isso, e primeiro, um outro ponto, eu apareci nas pesquisas sem nunca colocar essa intenção, sem nunca lançar pré-candidatura, e ainda assim apareci espontaneamente, e das pesquisas ali, dependendo do cenário, dependendo do instituto, dá entre 5% e 13% das intenções de voto, que me surpreendeu. E colocou o governo do estado no meu radar. Não era uma coisa que eu avaliava, né? Eu pretendia disputar a reeleição nesse ano, mas a partir da quantidade de votos, porque se a gente fala de 10% das intenções de voto no estado de São Paulo, está falando de mais de 2 milhões de pessoas, pelo menos, que têm a intenção de votar em mim, mesmo sabendo que eu tenho um nível de desconhecimento muito grande. Todo mundo conhece o Haddad, todo mundo conhece o Tarcísio, eu não. Eu nunca disputei uma eleição majoritária, nunca tive acesso às grandes redes de televisão aberta. E ainda assim pontuo bem. Então, essa é uma avaliação positiva que eu faço da possibilidade de disputar o governo do estado, mas que eu vou avaliar. Eu não decidi agora, ainda não sou pré-candidato. A gente vai fazer essa definição em junho, junto com o Partido Missão, depois que tiver passado o prazo de filiação, depois que a gente tiver a chapa para deputado federal no estado de São Paulo definida, e aí a gente vai fazer a avaliação do que é melhor para o projeto do partido, se eu disputar o governo do estado ou se eu disputar a reeleição. Caso quem confirme uma candidatura ao governo do estado acredita que dentro deste percentual citado aqui pelo senhor, o Missão seria a terceira via no estado? Eu acho que haveria apenas 3 candidatos, o que é um cenário favorável para mim, né? Naturalmente, eu acho que as pesquisas hoje colocam o governador Tarcísio, o Haddad. Os outros cenários foram excluídos, né, de colocar Márcio França, de colocar Alckmin, que ainda estava na indefinição do governo federal, essa indefinição não existe mais. Então, Tarcísio, Haddad, Luiz Felipe Dávila, Paulo Serra e eu. Paulo Serra não deve ser candidato, Luiz Felipe Dávila já não será candidato, já foi oficializado pelo Partido Novo. Num cenário em que só há 3 candidatos, eu acho que existe uma margem muito grande para eu crescer. Como eu disse para você, meu nível de desconhecimento é muito grande, e mesmo com o nível de desconhecimento grande, eu tenho uma boa intenção de voto, ou seja, a minha proporção de quem conhece e vota é maior do que a proporção do Tarcísio e maior do que a proporção do Haddad, né? Então, eu acho que seria um cenário competitivo, sim. Eu não disputaria a eleição do governo do estado para perder ou para marcar a posição, eu disputaria para ganhar. Esse nível de desconhecimento das pessoas com relação à pessoa aqui em Kataguiri é de quanto? De 80%. Hoje, 80% das pessoas, segundo a pesquisa que eu contratei em 2024 do estado de São Paulo, não conhecem o Manu. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.